Fala galera do canal, vamos começando mais um vídeo do canal X Investimentos Esportivos e para esse sabadão 24 de julho de 2021 teremos 10 palpites. Vamos começar ali na primeira divisão sueca e vamos fechar na MLS. Mas antes da gente começar, já se inscreva no canal, já deixa o seu like e ajude o canal a crescer, galera. Então bora, sem muita conversinha, sem muita delonga, vamos ao vídeo do dia. Primeiro jogo, Mobile e Malmö. Jogo válido pela primeira divisão sueca, onde a gente tem o Malmö, primeiro lugar com 26 pontos e a equipe mandante ali em 13º com 10 pontos. Competição que tem uma boa tendência de gols e quando o Malmö está em campo a tendência é maior ainda, até porque a equipe é muito forte no cenário sueco. Sem falar que a equipe mandante nos últimos 5 jogos, em 4 tivemos 3 gols ou mais. Já a equipe do Malmö nos últimos 5 jogos, em 3 tivemos 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentam, nos últimos 5 jogos, em 2 apenas a gente teve 3 gols ou mais. Mas pelo que representa Malmö no campeonato sueco e pela fase da equipe mandante, a tendência de gols aqui é muito grande. Por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,76 é o nosso palpite para esse jogo, porque a equipe mandante nos últimos 5 jogos são 4 derrotas e apenas 1 vitória. A equipe ocupa ali a 13ª posição a 1 ponto acima do primeiro time da zona do rebaixamento e pega o Malmö, o time que tem o melhor ataque disparado da competição sueca. São 29 gols marcados e apenas 16 sofridos. A equipe do Malmö é muito soberana na Suécia, ganha praticamente todos os anos, se não ganha fica ali entre os primeiros e é uma equipe muito forte. Tá jogando competição internacional também e tá fazendo um bom campeonato sueco. Então a tendência de gols é muito grande, até porque o Malmö, quando joga na Suécia, é muita perspectiva de gols. Por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,76 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Landskrona e Sundsvall, jogo válido pela segunda divisão sueca, onde a gente tem o Landskrona ali em primeiro com 25 pontos e o Sundsvall ali em quinto com 20 pontos. Outra competição que tem uma boa tendência de gols e aqui também duas equipes que vêm bem na competição e vêm fazendo jus a isso. Até porque o Landskrona nos últimos 5 jogos em todos a equipe teve 2 gols ou mais. Já a equipe do Sundsvall nos últimos 5 jogos em 3 a gente teve 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentam, nos últimos 5 jogos, em 3 tivemos 2 gols ou mais. Por isso é outro jogo que não tem outra alternativa, senão mais de 2.0 gols. A odd está na casa de 1,54 e é mais um jogo que a tendência de gols é muito grande, até porque o Landskrona vem muito bem na competição, já marcou 22 gols, o melhor ataque disparado e tomou apenas 12. Tem 25 pontos e pega uma equipe que também vem muito bem na competição e está apenas a 5 pontos do líder, que é o Sundsvall, que já marcou 17 gols, mas também tomou 12. Ou seja, um jogo de duas boas equipes em campo. Principalmente o Landskrona, que nos últimos 5 jogos são 4 vitórias e 1 empate, e o Sundsvall que vem de uma derrota de 2-0, mas ainda assim figura ali no top 5, é uma boa equipe e tem tudo para fazer um bom jogo com ao menos 2 gols na partida, até porque 2 gols a gente tem a aposta devolvida, a gente vence em caso de 3 gols ou mais, a gente só perde em caso de 0-0 ou apenas 1 gol na partida. Por isso, mais de 2.0 gols, odd na casa de 1,54 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Sirius e DGForce, jogo válido pela primeira divisão sueca também, onde a gente tem o DGForce ali em 10º com 14 pontos e o Sirius em 12º com 12 pontos. Equipes que estão fazendo uma campanha bem semelhantes, tanto que não vem de bons resultados nos últimos jogos, mas a tendência de gols se faz muito presente para essas equipes, até porque o Sirius nos últimos 5 jogos, em todos os jogos a gente teve 3 gols ou mais. Já a equipe do DGForce nos últimos 5 jogos, em 4 tivemos 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentam, apesar de em apenas um jogo dos últimos 5 a gente ter tido 3 gols ou mais, pelo que essas equipes vêm desempenhando na competição, a tendência é de muitos gols. Por isso, mais de 2.5 gols, a odd está na casa de 1,70 e é um jogo que eu vejo com bons olhos, porque o Sirius vem de 2 derrotas seguidas e o DGForce também vem de 2 derrotas seguidas, e derrotas com placares bem elásticos,
onde o Sirius tomou 5-1 e 4-0 e o The GeForce tomou 5-0 e 5-1. São equipes que estão tomando muitos gols, tanto que estão ali na parte de baixo da tabela. Ambas já tomaram mais gols do que já fizeram, mas para esse jogo é um jogo da recuperação, um jogo que ambas as equipes têm a necessidade de vencer para voltar aos trilhos, para voltar às vitórias. Então é um jogo muito importante, o que faz com que a tendência de gol seja muito maior, até porque são duas equipes que não vêm tão bem e que vão buscar o resultado positivo. Então a tendência de gols se torna cada vez maior. Por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,70 é o nosso palpite para Sirius e The GeForce. Passando agora para Vila Nova e Cruzeiro, jogo válido pela Série B do Brasileirão, onde a gente tem o Vila Nova ali em 13º com 14 pontos e o Cruzeiro em 18º com 11 pontos. Jogo que a princípio a gente tenderia a ter um favoritismo muito grande por parte do Cruzeiro, mas o que a equipe mineira vem apresentando na competição é muito fraco. O Vila Nova é uma equipe que tem muita dificuldade de fazer gol, tanto que vem de 2 derrotas seguidas e tem um dos piores ataques da competição, mas depois da chegada ou da colocação de um técnico interino, a equipe deu uma melhorada no seu estilo de jogo. Vem de 2 derrotas, mais 2 derrotas em que a equipe jogou bola e por detalhes acabou perdendo. Já o Cruzeiro não vem apresentando nada de muito bom, tanto que o time encontra-se na zona do rebaixamento da Série B e também vem de 2 derrotas seguidas. Então, pelo contexto dos últimos jogos das duas equipes, eu acredito que o Vila deve ao menos levar um empate desse jogo, até porque joga dentro de casa. Por isso, dupla chance, Vila Nova ou empate. A odd está na casa de 1,61, porque pelo que o Cruzeiro está apresentando, eu não vejo o Cruzeiro ganhando, mesmo que seja fora de casa. Pode ganhar esse jogo? Pode ganhar, mas uma equipe que não vence há 5 jogos, sendo 2 derrotas, 3 empates, uma equipe que já tomou 23 gols, uma das piores defesas da Série B, marcou 16 gols, é o atual 18º colocado, e pega um Vila Nova que, apesar de ter um ataque muito fraco, até o momento é o pior ataque da competição, é uma equipe que quando joga dentro de casa é muito jogo truncado, é muito difícil de ter gol, seja pro lado do Vila, seja pro lado do adversário. Então, tendo um Vila com grandes dificuldades, tentando vencer, até porque a equipe vem de 2 derrotas seguidas, contra o Cruzeiro, que também não vem fazendo muita coisa e tem uma defesa super vazada, eu acho que o Vila, ao menos um empate, deve segurar nessa partida. Por isso, dupla chance, Vila Nova ou empate, odd na casa de 1,61 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Palmeiras e Fluminense, jogo da Série A do Brasileirão, onde a gente tem o Palmeiras em primeiro lugar com 28 pontos e o Fluminense ali em nono com 17 pontos. Jogo que não tem muito o que fazer. Fluminense é uma boa equipe, está muito bem na Libertadores, está bem na Copa do Brasil, mas o que o Palmeiras vem apresentando, seja também na Libertadores, seja no Brasileirão, é um espetáculo. A equipe vem de 5 vitórias seguidas, deu uma guinada no Campeonato Brasileiro, tomou a ponta do Red Bull Bragantino e está jogando um bom futebol. Pega o Fluminense, que vem de uma derrota dentro de casa para um Grêmio, que até então não tinha vencido na Série A do Brasileiro, apesar de vir fazendo uma boa campanha na Libertadores. Até então, essa derrota para o Grêmio eram 3 vitórias e 1 empate nos últimos 4 jogos. Mas para esse jogo, o favoritismo do Palmeiras, na minha visão, é maior, é melhor e tem mais time. Por isso, handicap asiático 0 e menos 0.5 no Palmeiras. Odd está na casa de 1,50 e significa que, em caso de empate, a gente perde apenas metade da stake. Em caso de derrota do Palmeiras, é aí que a gente perde tudo. E em caso de vitória por qualquer placar, a gente tem a nossa aposta vencedora. E pelo que o Palmeiras vem apresentando, a equipe tem tudo para vencer mais esse jogo. Sem falar que quando joga dentro de casa com o Fluminense, nos últimos 5 jogos, são 5 vitórias do Palmeiras quando joga na sua arena. Então a tendência para o jogo aqui é muito de vitória do Palmeiras, até porque a equipe vem correspondendo bem, vem vencendo e vem convencendo. Por isso, handicap asiático 0 e menos 0.5 no Palmeiras, odd na casa de 1,50 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Náutico e Brusque, jogo da Série B do Brasileirão, onde a gente tem o Náutico em primeiro lugar com 29 pontos e o Brusque ali em oitavo com 19 pontos. Jogo de duas boas equipes da competição, o Náutico principalmente muito bem, ainda não perdeu na competição, vem muito arrasador e pega um Brusque que vem de 2 boas vitórias,
vinha de uma sequência bem ruim, de 3 derrotas seguidas depois de um começo muito bom, mas nessas últimas rodadas a equipe conseguiu se encaixar novamente. Pega um Náutico, que não tem o que falar, nos últimos 5 jogos são 3 vitórias e 2 empates, a equipe não perdeu, é líder, disparado, tem o melhor ataque da competição e uma das melhores defesas da competição. Então, juntando todo o contexto e mesmo tendo um Brusque num momento muito bom, eu acredito que o Náutico deve vencer esse jogo, até porque a equipe vem muito bem. Por isso, nosso palpite para esse jogo é Náutico para vencer. A odd está na casa de 1,60, porque a equipe pernambucana está no momento muito bom, muito bem. Seja jogando dentro de casa, seja jogando fora de casa, a equipe é muito forte. Vem de uma boa virada sobre o Brasil de Pelotas após começar perdendo com 2 minutos de jogo e pega um Brusque, que conseguiu vencer o Vila Nova, mas foi aquela vitória assim com a bola parada, onde a equipe não fez grandes oportunidades de gol, fez o seu gol na bola parada, conseguiu segurar lá atrás, trouxe os 3 pontos para casa. Mas para esse jogo, eu vejo o Náutico muito forte, até porque quando joga nos aflitos a equipe é muito decisiva, é muito forte, controla as ações da partida e acua o adversário. Para esse jogo eu acredito que não deve ser diferente. Por isso, Náutico para vencer, odd na casa de 1,60 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Vasco e Guarani, outro jogo da Série B e outro bom jogo, até porque a gente tem o Guarani em terceiro lugar com 23 pontos e um Vasco ali em nono com 19 pontos. Jogo de duas equipes que também tem muita tendência aqui, devem brigar até o final pelo acesso à Série A do Brasileirão, mas que para esse jogo eu vejo o Vasco, apesar de 3 jogos de empate, com um ligeiro favoritismo, principalmente pela chegada do Lisca. Eu acho que deve dar um ânimo para a equipe, deve dar um gás para a equipe do Vasco, que vinha vencendo, mas não vinha convencendo. Foi aquilo que eu falei em alguns vídeos atrás, o Vasco vinha ganhando, mas era aquele jogo assim que um deslize a equipe poderia tomar um empate ou até a virada. Para esse jogo, pega um Guarani que vem de 5 jogos sem derrotas, são 4 vitórias e 1 empate. A equipe é terceira colocada, mas o Vasco jogando dentro de casa é muito forte. Com um técnico novo, eu acho que a tendência de favoritismo se torna um pouco maior. Por isso, nosso palpite para esse jogo é um empate anula aposta no Vasco. A odd está na casa de 1,62, porque mesmo o Vasco estando ali em nono, o Vasco está apenas a 4 pontos do G4 e também a 4 pontos do Guarani. Caso vença essa partida, essa distância cai para 1 e o Vasco praticamente entra de novo. Praticamente não, o Vasco já está na briga por esse G4. O Guarani vem muito bem, mas vem de um empate contra o Sampaio Corrêa, outra equipe muito forte, que tem uma tendência de brigar até o final por essa também vaga na Série A. Mas para esse jogo, tendo essa estreia do Lisca, tendo a equipe do Vasco, a necessidade de vitória, até porque vem de 3 empates seguidos, eu acredito que o Vasco deve pressionar muito, deve tentar, até porque o Guarani também deve sair para o jogo e isso deve dar espaço para a equipe carioca. Por isso, empate anula aposta no Vasco, odd na casa de 1,62 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Chicago Fire e Toronto, jogo da MLS, onde a gente tem pela Conferência Leste o Chicago em 12º com 12 pontos e o Toronto em 13º com 10 pontos. Competição que a tendência de gols é muito grande e é aquilo que não tem muito o que fazer. Até porque o Chicago nos últimos 5 jogos, em todos, a gente teve 3 gols ou mais. Já a equipe do Toronto, nos últimos 5 jogos, em apenas 2 a gente teve 3 gols ou mais. Mas quando essas duas equipes se enfrentam, nos últimos 5 jogos, em 4 tivemos 3 gols ou mais. Por isso é um jogo que não tem o que fazer, senão mais de 2,5 gols. A odd está na casa de 1,60 e é um jogo que eu vejo com muita tendência. Até porque são duas equipes que estão ali na parte de baixo da tabela da Conferência Leste. Precisa muito vencer para continuar sonhando com a classificação nos playoffs à próxima fase. E são duas equipes que vêm fazendo e tomando muitos gols. Principalmente tomam muitos gols, mas também sempre deixam seus golzinhos. Sem falar que quando se enfrentam, a perspectiva de gols é muito grande, onde a gente teve dois placares com 2-2, um 3-0 e um 2-1. Então a tendência de gols é muito grande, até porque é uma tendência da MLS. Por isso, mais de 2,5 gols, odd na casa de 1,60 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para São José e Houston Diamond, jogo também da MLS, onde a gente tem pela Conferência Oeste o Houston ali em nono com 16 pontos e o São José em 11º com 13 pontos. Outro jogo com outra tendência de gols, até porque a MLS é isso. Sem falar que o São José nos últimos 5 jogos, em 4 a gente teve ambas marcam. Ou seja, a equipe marcou um gol, mas também tomou um gol na mesma partida.
Já o Houston, nos últimos 5 jogos, em 3, a gente também teve a presença do ambas marcam no placar. E quando essas duas equipes se enfrentam, nos últimos 5 jogos, em 4 jogos, a gente teve ambas marcam. Por isso é um jogo que não tem outra alternativa, senão ambas marcam. A odd está na casa de 1,56 e é um jogo que eu vejo com bons olhos, porque o San José vem de 3 empates. Para isso a equipe tem que marcar e tem que sofrer, porque foram 3 empates com gols. O Houston nos últimos 5 jogos são 4 empates e 1 derrota, ou seja, também tem que marcar ou sofrer. Apenas o último jogo que acabou 0-0, que foi um empate sem gols, então a tendência de gols é muito grande. E são equipes que vêm empatando muito na competição e empatando com gols. Sem falar que quando se enfrentam, a tendência de gols também é muito grande, com placares bem elásticos, onde favorece bastante tanto o over como o ambas marcam para essa partida. Por isso, ambas marcam, odd na casa de 1,56 é o nosso palpite para San José e Houston Diamond. E passando para o último jogo do dia, Los Angeles FC e Vancouver. Jogo também da MLS, onde a gente tem pela Conferência Oeste o Los Angeles FC em quinto com 21 pontos e o Vancouver ali em 12º com 13 pontos. Outro jogo que a tendência de gols é gigantesca, até porque a gente tem um Los Angeles FC que nos últimos 5 jogos em 3 a gente teve 3 gols ou mais, e o Vancouver que nos últimos 5 jogos em 4 também tivemos 3 gols ou mais. Sem falar que quando essas duas equipes se enfrentam, nos últimos 5 jogos em 3 a gente teve 3 gols ou mais. Por isso, é outro jogo que não tem muito o que fazer, senão mais de 2,5 gols. A odd nesse momento está na casa de 1,41, mas é um jogo facilmente com 5 a 10 minutos. Essa odd está batendo 1,50, isso com bola rolando, está batendo 1,50 e é uma tendência de muito gol. Até porque a equipe do Los Angeles é muito forte, todas as temporadas faz campanhas muito sólidas e pega um Vancouver, que vem oscilando muito na competição. Nesse momento é o penúltimo dentro da sua conferência, e sem falar que nos últimos jogos que envolveu Los Angeles e Vancouver, a gente teve 2 goleadas, uma de 6-0 e uma de 6-1. Então a tendência de gols da MLS é muito grande, e quando essas duas equipes se enfrentam, a tendência também é muito grande. Sem falar que o Los Angeles é uma equipe muito forte no cenário da MLS nas últimas temporadas e vem fazendo isso também nessa temporada. Por isso, mais de 2,5 gols, odd na casa de 1,50 ali mais ou menos com 5 minutos de jogo, é o nosso palpite para Los Angeles FC e Vancouver. Então foi isso, galera, esses foram os nossos 10 palpites para hoje, espero ter ajudado todos vocês. Compartilhe com os amigos, deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando, os palpites de vocês e até a próxima. Fique agora com os bilhetes prontos e valeu!